aí pelo convite. Queria agradecer demais o convite do Marco, primeiro pelo profissionalismo dele, fez o convite com antecedência. Hoje, acho que por causa da facilidade, todo mundo te convida. Tem uma reunião amanhã, você pode entrar? Se não, né? A gente vem conversando, tem pelo menos um mês aí, super profissional, muito respeitoso. Eu agradeço demais o contato, a divulgação e o convite. É um prazer imenso poder conversar com vocês aqui de um assunto que a gente que é cirurgião, né? O Marco, o Vinícius aí, né? A gente adora trauma, né? Então, eu até perguntei para o Marco, falei, quanto tempo eu tenho? Porque se deixar, eu fico até amanhã aqui falando de trauma. Então, a ideia que eu preparei aqui para vocês é uma apresentação entre 30 e 40 minutos, tá? Com o intuito de trazer o que tem de novo que ainda não está no ATLS, que muito provavelmente vão surgir nas próximas edições. Vocês sabem que o ATLS é o manual mais difundido de organização de atendimento ao paciente traumatizado, mas ele é baseado nas evidências mais consagradas. Só que a medicina baseada em evidências, ela avança muito rápido. Então, a ideia aqui é trazer para vocês um pouco dessa atualidade. Queria agradecer também por ser da Câmara Técnica, eu também sou da Câmara Técnica de Emergência do Conselho aqui de São Paulo, então me sinto muito honrado em estar podendo falar para vocês. Agradecer todos os elogios aí que você fez, não crie expectativas em cima da minha apresentação, pelo amor de Deus. Tá? Eu não tenho autorização para compartilhar a tela, Marcos. Se você puder me colocar aí como host, aí eu compartilho. O que eu vou pedir enquanto isso para o pessoal que está conectado aí? Eu vou mandar um link no chat, que se vocês clicarem, ele vai ser para eu fazer umas perguntas iniciais aqui para vocês, só para eu saber quem são vocês. Então, vocês vão abrir essa página aí, ela vai pedir para você autorizar os cookies, e aí você não precisa se identificar, não é obrigatório. Pode clicar no pular, no skip, você pula sem problema nenhum, tá? Vão aparecer ainda 3 perguntas, e eu vou projetar aqui, é só para eu reconhecer vocês. A partir de agora, eu vou perder uma parte da tela, então, Marco, por gentileza, me interrompe aí, qualquer coisa, tá bom? Pode me interromper à vontade. Beleza. Vocês estão vendo a projeção do PowerPoint já no formato apresentação ou está como PowerPoint? Ainda não, está no formato PowerPoint, falta aí para a apresentação. Tá, deixa eu tentar só compartilhar a tela inteira aqui, então. Agora foi? Perfeito. Perfeito. Então, quem tiver com o celular, o link do chat é o mesmo do QR Code aí. Eu vou pedir para vocês, por gentileza, escanearem. Novamente, é só aceitar os cookies. Se você, óbvio, né? Senão acaba que não funciona, não tem nada de vírus, de nada disso, não vai te mandar e-mail, nada. Não precisa se identificar, tá? E pode clicar em pular. A primeira pergunta que deve aparecer para vocês aí é só para eu saber qual que é o público maior aqui. Se tem mais cirurgiões, se tem gente formada em medicina de emergência ou outras áreas, como clínica, pediatria, cardiologista. Só para eu ter uma noção se eu vou falar mais para cirurgiões ou para emergencistas ou para outras áreas. Que enrascada que você me colocou, Marco. Creio que sejam os alunos, né? Foi muito divulgado em todas as ligas de cirurgia, em todas as ligas de trauma, então acho que eles estão respondendo conforme não são formados. Que legal. Não são formados ainda, mas... Que bacana. Muita gente está fazendo a cirurgia, muita gente está fazendo a cirurgia, não que eu esteja defendendo, mas... Não, ótimo. É bom, é legal saber que tem gente que aí acho que eu consigo até acrescentar mais, porque muito provavelmente para vocês talvez eu fale coisas relativamente óbvias, né? E agora, só para eu ter uma noção, em relação à formação, quem ainda é aluno ou tem menos de 5 anos de formado, quem tem entre 5 e 10, 10 e 20, mais de 20? Seriam alunos da onde, Marco? Quais são as ligas que tem? Nós temos... Foi divulgado em todas, mas temos uma liga de cirurgia, né, de aqui de Rondônia, foi divulgada na liga de trauma, também de Rondônia, na liga de medicina intensiva. Então, às vezes, pela falta de aulas que a gente tem com algum professor de fora,
Então, todas as ligas, aparece algum professor interessante, elas acabam se Legal. entre si. Legal. Que legal. Legal. É bom, muito bom saber que tem alunos, isso é bem bacana. Então, a gente tem uns 15% aí de pessoas já formadas e alguns alunos. E a última pergunta, entre os que são formados e trabalham, quem de vocês trabalha em ambiente de pronto-socorro e UTI? Só para ver, assim, acho que bastante gente, né? Dá um plantão, pega um plantão de UTI, né? Dá um terço, pelo menos, um pouco menos. Não, ótimo. Então eu estou entendendo que eu estou falando para um público jovem, interessado em trauma, interessado em aprender, e para um público um pouco mais experiente que trabalha no cenário de emergência, acho que está interessado em se atualizar, né? Então eu vou focar um pouco em conceitos e incremento com uma atualização. Vou focar em conceitos e incremento com uma atualização, porque acho que eu contemplo todo mundo. Perfeito. Eu não sei quem já viu um acidente automobilístico, tudo, traumas são coisas que mexem muito com a gente, né? Chama muita atenção. Veja esse ciclista, ele está atravessando a faixa, provavelmente o semáforo abriu, o carro vinha vindo, tinha a visão encoberta pela van, não viu que ele estava passando pela faixa e acaba fazendo uma colisão lateral com ele, ejetando ele. São mecanismos que chamam muita atenção para quem vê e para quem atende, né? Se a gente for pegar as causas de morte no Brasil, por todas as causas, em todas as idades, tirando o Covid, porque a pandemia há uns 2 anos deu uma mudada nisso. Estou falando hoje mesmo e antes da pandemia. O trauma ocupava o 3º lugar. Ele perdia em disparada para as doenças cardiovasculares, né, um infarto, AVC, perdia para o câncer e depois já estava em 3º lugar ali, considerando todas as idades. Quando a gente estratifica isso e eu tiro os menores de 1 ano e tiro os maiores de 59 anos, ou seja, eu estou falando de pessoas de 1 ano de idade a 59 anos de idade, o trauma, com uma grande vantagem, já ocupa o 1º lugar. Então, trauma mata a gente jovem, de 1 ano, principal causa de morte em criança, em jovem, em adulto jovem, no começo do idoso. Então, trauma é uma doença muito prevalente. E se a gente pegar, olha isso, de 10 a 30 anos de idade, vocês, a maioria de vocês, provavelmente, que estão ouvindo aqui, que são alunos, jovens, se houver alguma coisa que pode colocar vocês em risco, não tenha dúvida, é o trauma. 80% das causas de morte no nosso país, entre 10 e 20 anos de idade, é o trauma, é uma causa externa. E se a gente pegar essas mortes e olhar o que está matando, qual é o mecanismo que mata, 23%, esse daqui é dado mundial, mas o Brasil não é muito diferente disso, é acidente automobilístico. É trânsito, é beber e dirigir, é não usar cinto de segurança, é atravessar fora da faixa, é andar de bicicleta sem capacete no meio-fio. Então, é isso aí que vai estar chegando para vocês no pronto-socorro. E na UTI, no centro cirúrgico, né? Alguém jovem que muito provavelmente sofreu um acidente automobilístico. Esse é o grande enfoque que a gente vai ter que ter. Então, o objetivo da nossa conversa hoje, eu quero trazer para vocês as mais atuais evidências. Eu não vou discutir o atendimento ao politrauma propriamente dito, acho que isso cabe ao ATLS. Então, eu quero trazer o que tem de novo, tanto conceitual quanto prático, do atendimento do politrauma. Eu separei 9 itens, que eu vou falar muito brevemente cada um, que é o que tem de mais novo. Eu vou falar sobre o mnemônico IMIST 3 AMBU, que seria a estrutura de coletar história. Vou falar sobre os critérios de Berlim de trauma, que é o que diz o que é e o que não é um politrauma. Vou falar sobre a letra X, que foi incorporada ao ABCDE, hoje é XABCDE, e isso vigorou depois da campanha Stop the Bleed. Vou comentar sobre o conceito de via aérea fisiológica difícil. A gente está acostumado a discutir via aérea anatômica difícil, a via aérea fisiológica difícil. Vou falar sobre sequência ressuscitativa de intubação, é um pouco diferente da sequência rápida de intubação. Sobre transfusão maciça, relação de transfusão, razão 1 para 1 para 1. A hiperfibrinólise maligna induzida pelo trauma, que é uma coagulopatia muito comum no politrauma grave. A tétrade da morte, que veio substituir a tríade da morte. E vou fazer um apanhado geral depois, resumindo tudo isso. Então, vamos lá. Quando a gente atende um politrauma e vai conversar com a equipe do APH, do pré-hospitalar, para pegar a história, habitualmente a gente não colhe aquela história clássica, né? QD, HPMA,
porque isso demanda muito tempo. O politrauma é um paciente grave, ele não consegue ser um bom informante. Então, criou-se um mnemônico para facilitar você lembrar, tá, do que é importante ou não. E ele é o IMIST AMBU. O IMIST são mais dados clínicos e o AMBU são mais dados de antecedentes. Se você já fez o ATLS, você deve lembrar que no final do atendimento primário tinha um negócio chamado de história ampla, ou AMPLE, né? AMPLE, que eram alergias, antecedentes médicos, prenhez, tudo. O que aconteceu, que vai acontecer nas próximas edições do ATLS? Como é muito importante saber passado médico, por exemplo, se o paciente é cardiopata, tem um choque cardiogênico, se ele é ascite, vai positivar o FAST. É muito importante saber se ele é alérgico ou não. Eu não posso atender e depois perguntar isso. O ideal é que eu pergunte antes, que eu saiba antes se ele é alérgico, se o FAST vai ser um falso positivo ou não. Então, para evitar isso, o AMPLA foi trazido para a história inicial, que é o AMBU. Então, o que seria o IMIST AMBU? O I é de identificação, por exemplo, esse caso aí, um homem, 30 anos, basta gênero e idade. O EM é o mecanismo de trauma, o que aconteceu, uma bicicleta versus alto, a mais ou menos 60 km por hora. Descreva bem o mecanismo. O I são as injúrias ou lesões. Então, você tenta pegar com o APH o que aconteceu com esse paciente. Por exemplo, um trauma crânioencefálico sem capacete, lesões em tronco e membros, com fratura de membros inferiores. Ele quebra as pernas ao cair. Os sinais vitais da cena, para que você possa comparar com os sinais vitais da entrada. Por exemplo, uma pressão arterial sistólica 100/60, frequência cardíaca 98, Glasgow de 10. E aí a gente tem 3 letras T. Quem fez o transporte, no caso aqui foi acionado o SAMU, qual o tratamento que esse pré-hospitalar fez, colocou prancha rígida, colocou colar e pegou um acesso venoso e infundiu 500 ml de Ringer, por exemplo, e quanto tempo demorou. Quanto tempo demorou para o SAMU chegar na cena, 30 minutos, e quanto tempo demorou de transporte, 15 minutos, totalizando 45 minutos de trauma. Esse é o IMIST que você pergunta para o pré-hospitalar. E o AMBU é o complemento. Então, se o paciente tem alguma alergia, geralmente eles não sabem informar o pré-hospitalar, só se o paciente tiver uma carteirinha ou falar. Se ele usa alguma medicação, e aqui é muito importante saber sobre anticoagulantes ou beta-bloqueadores, né? Principalmente os idosos pela polifarmácia. O B é de background, de passado médico, se ele tem alguma doença, um cirrótico com ascite, um cardiopata com insuficiência cardíaca, alguém idoso com Alzheimer, então o Glasgow não está baixo porque ele teve um TCE, o Glasgow está baixo, alguém que usa insulina ou hipoglicemiante, que pode ter uma glicemia e te enganar, é importante saber o passado médico. E o O são outros. Por exemplo, o paciente é testemunha de Jeová, tem que tomar cuidado com componentes, morreu alguém na cena, eu sei que o trauma é mais grave, por aí vai. Essa é uma estrutura sugerida por quem trabalha com trauma para você coletar história e não esquecer nada importante. Dando continuidade para o tópico 2, a gente sempre se pergunta, isso é um politrauma? Existe diferença entre trauma e politrauma? A maioria das vezes a gente usa esses termos como sinônimos, né? Trauma, politrauma, eu tento dizer o politrauma aquele mais grave, mas tem diferença específica, tá? Trauma, o nome trauma é o nome da doença. Assim como eu tenho infarto, assim como eu tenho pneumonia, eu tenho trauma. Trauma é o nome da doença, é para ser capítulo de livro. E é uma doença epidêmica, acontece no mundo inteiro. E ela é definida por ser uma doença secundária, algum tipo de transmissão de energia, energia cinética, potencial gravitacional, energia elétrica, térmica, química, além da tolerância do organismo. Isso é trauma. Dentro de trauma, eu tenho um subitem, que é o politrauma. Então, trauma é a doença, politrauma é um tipo específico de trauma. E aí existe a definição de Berlim, ou o consenso de Berlim, que ele vem te dizer o que é o politrauma. Politrauma não é aquele paciente que tem muitos traumas, é um critério específico. Significa o quê? O paciente, em termos de significado, que tem pelo menos 30% de chance de morte. Você não vai conseguir deduzir os 30% esperando, não dá para esperar ver se morre ou não. Então, existem critérios que vão te dizer quem é o paciente que tem 30% pelo menos de chance de morrer. Que critérios são esses? É o paciente que tem pelo menos 2 lesões no organismo,
que cada uma dessas lesões pontua pelo menos 3 no AIS. AIS é um score de trauma. Está aqui o nome, depois você pode dar uma pesquisada. Eu não vou falar agora só para não avançar muito. E que tem pelo menos um critério de gravidade. Entre quais? Entre esses daí. É um paciente idoso com mais de 70 anos, ou ele está rebaixado, tem um Glasgow menor que 8, ou ele está com uma pressão arterial sistólica menor que 90, ou ele está com base excess na gasometria arterial menor que menos 6, ou ele tem algum sinal de coagulopatia, como RNI maior que 1,4. Se o paciente preencher esses 3 critérios aqui, com qualquer um desses, aí sim eu posso dizer que é um politrauma. E eu estou dizendo que então ele tem mais do que 30% de chances de morrer. Então, só para trazer para vocês que politrauma tem uma definição muito específica, embora a gente use no dia a dia de uma forma menos rigorosa. Terceiro tópico. Como que eu inicio o atendimento? Tem alguma prioridade nova? Vocês devem lembrar que no ACLS mudou, né? A letra C veio para frente da letra A, ficou CAB. No trauma se tentou fazer algo parecido e mudou. Não teve uma inversão de letras, mas teve um acréscimo de letra. Hoje a gente fala em X, ABCDE. Quem trabalha no pré-hospitalar, quem é militar, já sabia disso. O PH-TLS, o APH, né, o atendimento pré-hospitalar, já discutia essa letra X. Que o que é o X? É a exsanguinação. É aquele sangramento de muito volume, que tem preferência em relação à via aérea. Né? Imagine vocês, o paciente está com recebeu um tiro na ilíaca ou na poplítea, ou teve uma amputação traumática do membro, está sangrando muito, você não vai primeiro ver se ele respira, se tem corpicêmio na boca, você tem que estancar o sangramento, senão ele vai morrer exsanguinando. O pessoal militar usa um mnemônico chamado MARCH, né? Até porque de marchar tal, em que já tinha a letra M de sangramento maciço, grande e volumoso. O ATLS vai fazer a mesma coisa. Quem atende trauma hoje tem que primeiro ver se não tem um sangramento ameaçador à vida. Não é qualquer sangramentozinho, tá? É um sangramento ameaçador à vida. Externo ou interno. Pode ser uma lesão hepática, uma lesão de aorta. É algo grave. Esse é o trabalho que deu validade para isso. Depois eu mando o PDF para o Marco, se ele puder dar uma distribuída aí, eu libero para vocês. Aqui foi a Paula Ferrada. A Paula Ferrada é uma cirurgiã bem importante internacional, ela é da América Latina, em que começou-se a discutir a letra C inicialmente, né, como hemorragia catastrófica. Acabou que a letra C não colou, virou a letra X. A gente usa hoje a letra X. Mas C ou X não importa muito. O que você tem que saber? Você tem que ter uma intervenção mecânica, um X mecânico, fazer parar de sangrar, comprimindo, torniquete, apertando, mas existe um X fisiológico. Muitos pacientes hoje usam anticoagulantes. Então, eles estão sangrando, eles estão em estado de hipocoagulabilidade. Tomou sua rivaroxabana, tomou seu Marevan, seu Xarelto, etc. E não adianta você só apertar, não vai parar de sangrar o fígado, né? O paciente está grave. Então, essa letra X ela tem um aspecto mecânico e um fisiológico. O mecânico ele é muito bem simbolizado pela campanha Stop the Bleed. É uma campanha do Colégio Americano que ela tenta orientar, inclusive, socorristas leigos com aplicativo de celular, propaganda na TV, e ela diz coisas bem básicas, né? Você viu sangrando, comprima. E a ideia é compressão mecânica mesmo, inclusive com o uso de torniquete. Por um tempo, há uns anos aí, o torniquete foi meio desconsiderado, porque tinha um risco de perder o membro, de isquemiar e ter que amputar. Atualmente, o torniquete voltou para o ATLS, para o trauma. O torniquete salva vidas. Isso vem dos estudos da guerra do Afeganistão e do Iraque e da maratona de Boston, nos Estados Unidos, que viram que se você torniquetar num tempo curto, meia hora, 60 minutos, você faz parar de sangrar e o paciente não morre e não perde a perna. Essa é a ideia, tá? Então, essa compressão mecânica é muito importante. Para a gente que está atendendo, comprime com uma compressa, coloca um torniquete. É fundamental que na sala de emergência que você trabalha tenha um torniquete. Se não tiver, a dica é usa o manguito de pressão, né? Você põe o manguito mesmo no braço, na perna, e insufla a perinha até controlar o sangramento. Quem viajar aí em países mais desenvolvidos, vocês vão encontrar em aeroportos esse kit aqui do lado do DEA. É uma maleta vermelha,
É uma maleta que tem o intuito de que o socorrista leigo, quem tiver ali, possa ter alguma intervenção, e dentro dela tem torniquete, gás e compressa. Vocês verem a que ponto chegou o americano com medo do terrorismo, dos ataques, e como eles viram. E pode ter certeza, o americano não joga dinheiro no lixo. Se eles colocaram uma maleta dessa no aeroporto, é porque eles viram que vai economizar dinheiro e vai salvar a vida. Tá? Então, vale a pena considerar isso. Esse é o X mecânico. Como que é o X fisiológico ou farmacológico, né? Eu vou deixar um resuminho para vocês, eu não vou avançar, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas cada medicação que o paciente usa tem um reversor. Nem todo hospital tem ainda, infelizmente. Mas se o paciente usar um antagonista de vitamina K, né, o Marevan, a varfarina, o ideal é dar complexo protrombínico, concentrado de complexo protrombínico. Ele não tem tanto volume que nem o plasma, e a vitamina K. Se você não tiver o complexo protrombínico, faz o plasma, tudo bem. Para os inibidores direto da trombina, da bigatrana, por exemplo, existe já um reversor, que é o idarocizumab. Nem todo hospital tem, o Praxbind. Alguns hospitais privados têm. É interessante, se você trabalha no hospital privado, conversar na sua diretoria se tem como adquirir o Praxbind. É uma dose baixa, ele não é tão caro, e você economiza complexo protombínico ou vou ter que fazer uma diálise, porque a da bigatrana é dialisável. Os inibidores do 10A, rivaroxabana, pixabana, tal, também é complexo protombínico. Ou andexanet alfa. Andexanet alfa ainda não foi liberado pela Anvisa e está em processo pelo FDA, então ainda não tem como. E a heparina é muito raro alguém em casa usar heparina, geralmente é pós-bariátrica, alguns casos assim, é protamina. Então vejam, as 3 grandes drogas são revertidas com complexo protrombínico. Então, é interessante conversar no seu banco de sangue se tem como deixar complexo protrombínico, concentrado de complexo protrombínico, 4 fatores, reservado lá, porque se tiver algum trauma, se tiver que reverter, é isso. Posso fazer plasma? Pode, mas plasma em grande quantidade, não funciona tão bem nos da OC, né, na rivaroxabana e tal. Vou deixar aqui uma colinha para vocês com dose, quando eu mandar o PDF vocês dão uma olhada, e está aqui, ó, dose de protamina, de darocizumab, de andexanet alfa, e no slide anterior está a dose do Cacetra, do complexo protombínico. Aqui é uma dose fixa de 1.500 unidades do fator 9. Tá? E os estudos que validaram ele, se alguém depois tiver interesse em avançar, está aqui os 2 trials do New England, e esse consenso, que é muito interessante para quem é cirurgião, que é o consenso de reversão precoce de anticoagulantes em trauma da Sociedade Americana de Trauma. Vale a pena dar uma lida nele. Fica aí a dica para vocês, de 2020, super recente. 4ª questão. Até aqui está tudo bem? Marco, me dá uma sinalização aí, está dando para acompanhar? Tudo certo, tudo ótimo. Tudo bom. 4º tópico, que é a via aérea fisiológica difícil. Né? Como manejar, o que é isso? A gente está acostumado em trauma em discutir via aérea anatômica difícil, que é difícil laringoscopar, que é difícil entubar. Esse caso, por exemplo, né, o colar cervical dificulta mexer o pescoço, tem sangue na boca, o incisivo é proeminente. A gente que trabalha em sala de emergência, vira e mexe, pega umas vias aéreas anatômicas difíceis. E a gente tem todos aqueles protocolos, mnemônico Lemon, tal. O que se discute hoje em trauma muito é o conceito de via aérea fisiológica difícil. Isso ainda não está muito difundido, embora não seja tão recente. O que é uma via aérea fisiológica difícil? É aquela via aérea que, em seu manejo, ou seja, na hora que eu faço droga, na hora que eu laringoscopo, na hora que eu intubo e faço pressão positiva, diminuindo pós-carga, o paciente está em risco de parada cardiorrespiratória, seja por hipóxia, seja por hipotensão. Imagina que o trauma está sangrando, ele está já meio hipovolêmico, está no limite da sua reserva fisiológica, ou uma baita contusão pulmonar, um pneumotórax, um hemotórax, ele tem só um pulmão ventilando. A hora que você faz a sequência de intubação, esse paciente talvez desature e pare. Ou se você não der uma reanimada nele antes, a pressão positiva do ventilador diminui o retorno venoso, ele já tem baixo fluxo, ele entra com uma parada. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que trabalha em UTI, sala de emergência, já passou por um sufoco desse. Você intuba, 5 minutos depois, ou mesmo logo depois das drogas, o paciente para e rebaixa. Ele desatura e para. É muito perigoso. Então, existe uma sequência chamada sequência ressuscitativa de intubação. Ela veio substituir a sequência rápida de intubação.
É meio parecido, só tem uns itens diferentes. E ela tem esses tópicos aqui de diferentes, tá? Eu vou dar uma esmiuçadinha para vocês, porque eu acho que isso é importante. De forma geral, o que é recomendado? Que antes de entubar e fazer as drogas, você faça um pouco de volume e ligue uma noradrenalina no acesso periférico. Isso eu estou falando para quem está sangrando, politrauma, trauma grave. Não se deve mais utilizar o fentanil, que era uma droga que fazia parte da sequência de intubação. O opioide, o fentanil, o efeito analgésico não é tão benéfico. E a hora que ele bloqueia o simpático, esse paciente para. Usar como droga de escolha a ketamina ou etomidato, não é para fazer propofol nem midazolam. A dose é a metade do que a gente está acostumado, não é para fazer dose full dos sedativos. O paciente está com pouco volume circulante, então ele distribui muito rápido poucas doses. O conceito de oxigenação apneica, que eu já vou explicar, que é você deixar um catéter enquanto você laringoscopa, você deixa um catéter de O2 ligado nesse paciente, você entubar guiado por ultrassom e o tubo já tem um bulge dentro. Eu acho que essa é uma das partes que eu julgo mais importante da aula, porque via aérea passa por todo mundo, então eu vou esmiuçar item por item desse. Depois é mais rápido. Então, a sequência ressuscitativa ela é dividida em 11 Ps, 11 passos do que tem que fazer. É uma tentativa de fazer você decorar um pouquinho, né? Então, o primeiro P não muda, é igual da sequência rápida. Pré-oxigenar ou desnitrogenar. Coloca uma máscara, deixa lá 3 litros, o nitrogênio vai saindo e o O2 vai entrando. Essa era uma das novidades. Acesso periférico. Em um acesso você vai colocar cristalóide, pouquinho, 500 ml, só para começar a reanimação. No outro você liga a noradrenalina, diluição padrão, 5 ml hora, para dar uma melhorada na reserva de vasoconstrição desse paciente. Prepare todo o material que você precisa. Posicione o paciente. Até aqui a sequência rápida, nada diferente também. Aqui a outra novidade. A primeira novidade foi essa. Segunda novidade, não se faz pré-tratamento em trauma grave. Não se deve fazer mais o fentanil. Algumas pessoas discutem o fentanil no TCE, muito hipertenso, mas mesmo nele é questionável. O fentanil ele sai da sequência estativa, porque ele aumenta a hipotensão, tórax rígido, não é para fazer. Paralisia e hipnose, tem uma outra novidade aqui, a terceira novidade. O etomidato e a ketamina não é tão novidade, mas a dose pela metade é. Em geral, a gente faz 1 ml para cada 10 quilos, a dose habitual. A ketamina, 1 ml para cada 30 quilos de ser humano. Se o trauma for grave, se tiver chocado, metade. Então, se eu fosse fazer 10, 7 ml num adulto grande, eu vou fazer 5, 3. Num idoso muito magrinho, traumatizado, 2 ml de etomidato dá. Eu sei que para muita gente sou esquisito, né? Não, só 2 ml, agora o Diego faz homeopatia. Não é, não é. É uma dose que, de fato, vocês vão ver, ela ceda e ela não choca. Então, a ideia aqui é não deixar o paciente chocar. Oxigenação apneica, o que é isso? Lá atrás, a gente colocou máscara, né? Aproveita e já põe um catéter de O2. Deixa lá o catéter. Junto com a máscara. É esquisito, eu sei. O que você vai fazer? Na hora que você tirar a máscara, que você laringoscopar, você liga o catéter a 15 litros por minuto. Tem que fazer barulho. Se não tiver preso, o catéter até sai do nariz. Por quê? O ideal seria um catéter de alto fluxo, mas nem todo lugar tem. Esse catéter de O2 vai fazer turbilhonar ar para a traqueia e você mantém uma oxigenação. Você ganha 1 minuto de oxigenação. Então, a oxigenação apneica porque o paciente não está mais ventilando, eu já fiz as drogas, né? É na fase pós-infusão de droga, que você liga o catéter, você diminui dessaturação. Se alguém que tem um pneumotórax quer desaturar em 30 segundos, você ganhou mais 30 segundos. É ideal para você fazer mais tranquilo. A laringoscopia, o ideal é bimanual. Como eu não consigo fazer sniff position, eu tenho que baixar a traqueia. Então, mão esquerda no laringoscópio, mão direita, você faz um burp para você. Você posiciona a traqueia, não é Selic, é burp. Você só vai dar uma ajeitada na traqueia para você. Passe o tubo usando um bulge, vou mostrar, e use o ultrassom. E tem um plano B alternativo. Essa é a sequência ressuscitativa. A recomendação é que a gente use o bulge com uma técnica chamada Kiwi. Kiwi porque faz uma letra Q. Você passa o bulge dentro do tubo
e você enfia a pontinha do buge naquele furinho lateral do tubo, chamado olho de Murphy, né? Você entuba, só destaca e enfia o tubo. Isso diminui taxa de erro, você já treina usando o buge, você evita aquele guia de metal que às vezes lacera a traqueia. Essa é a técnica recomendada para intubar trauma. E esse é o ultrassom de uma intubação guiada. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Quem não está habituado, talvez tenha um pouquinho de dúvida, mas esta bola preta aqui no meio, com esse triângulo branco, é a traqueia. Deixa eu só desenhar aqui em cima da figura. Ó. Aqui é a traqueia, essa bola aqui. Aqui é a jugular, carótida, jugular, quem passa central está acostumado, aqui é a carótida, os vasos. O esôfago é uma bolinha que está aqui do lado, bolinha virtual, tá? A ideia é quem está fazendo ultrassom é outra pessoa, não é você, né? Claro, você está entubando, por exemplo. Deixa eu só apagar aqui, só para você se localizar. Então vamos lá, ó. Vou dar play aqui no videozinho. Então, ó, traqueia, esôfago, glândula tireoide ali do lado, a pessoa vai errar a intubação. Na hora que ela enfiar no esôfago, olha o que acontece. O tubo, você vê o tubo entrando no esôfago. Aí a pessoa vai tirar o tubo e vai tentar de novo. Agora o tubo passa na traqueia. Deu para ver? Vou mostrar de novo, ó. Tireoide, no meio, esôfago bem baixo, traqueia. Quando entuba o esôfago, dilata, fica grandão. Isso é importante por quê? Porque você não precisa ventilar, você não precisa auscultar o epigástrio, auscultar o tórax direito e tórax esquerdo. A hora que você viu, você já avisa, entubou o esôfago, tira o tubo. Então você acelera a nova tentativa e você evita a ventilação esofágica e gástrica, que aumenta o risco de broncoaspiração. Então é recomendado que você faça a intubação guiada. É um capítulo à parte, só para vocês saberem. Quiser dar uma lida em trabalho sobre isso, existe um consenso de via aérea fisiológica difícil, é o consenso da Sociedade de Via Aérea. Fica aí a sugestão para vocês depois darem uma lida, acho que é bem interessante também, vale a pena para complementar. Metade da aula já foi, letra A, X, A, B, B, né, e conceitos gerais. Vamos agora para a segunda metade, que fala sobre sangramento e a gente conclui, tá? O que é a transfusão maciça, né, que é um conceito relativamente recente, e como que eu trato, né, como que eu classifico o choque hemorrágico? Existem vários critérios para dizer o que é uma transfusão maciça. O que a gente mais usa, a gente mais gosta, é o paciente que precisa de 4 bolsas de glóbulo vermelho na sua primeira hora, né? Então, imaginem, precisar fazer 4 concentrados de glóbulo vermelho em 1 hora é um sangramento bom, né? É um trauma, é uma amputação traumática, um grande trauma hepático, uma avulsão esplênica, é algo grave. O que acontece é que nem todo banco de sangue está preparado para te entregar 4 bolsas em 1 hora. Isso é quase ilusório, né? Então, o que a ideia é? É você conseguir identificar, por meio de critérios clínicos e laboratoriais, antes do paciente ficar grave, quem é o paciente que é candidato à transfusão maciça. Se você conseguir antecipar, você vai ter um acordo com o seu banco de sangue e você comunica o banco de sangue que vai precisar. Isso chama protocolo de transfusão maciça. É um dos itens. E seu banco de sangue vai se preparar para entregar glóbulo vermelho, plasma e plaqueta em muita quantidade. Isso tem que ser organizado entre o gestor, o banco de sangue, o cirurgião, a UTI. Vocês vão entender por que isso. Antigamente, se usava essa tabela do ATLS para prever transfusão maciça. E se falava muito no choque grau 3 e grau 4. O problema é que os trabalhos mostraram que essa tabela não tem valor. Esses parâmetros clínicos meio empíricos, né, pressão, frequência, de forma isolada, não conseguem prever bem mortalidade. Então, essa tabela do ATLS de choque, ela não é mais validada, a gente não usa mais. E a gente substituiu ela por outros critérios. Quais são? Tem essa listinha aí, eu vou deixar depois se tiver curiosidade de olhar, tá? Desses todos, eu separei 3, que são os mais famosos. O primeiro, mais simples de todos, é o choque index. Muito simples, você pega a frequência cardíaca e divide pela pressão arterial sistólica. Uma conta muito simples. Se isso der maior do que 1,2, esse paciente é candidato à transfusão maciça. É provável que ele vá precisar de muito sangue.
Só que aqui você vai saber, né? Se o paciente é hipertenso, vai dar alterado. Se o paciente é beta-bloqueado, vai dar alterado. Então, o choque index é a primeira que você calcula. O próximo, muito discutido, é o ABC score, ou score ABC, que quando ele é maior ou igual a 2, candidato à transfusão maciça. E o que tem no ABC score? Tem um choque index dentro dele, pressão arterial sistólica e frequência cardíaca. Ou você pontua se a pressão arterial sistólica for menor que 90, você pontua se a frequência cardíaca for maior ou igual a 120, você pontua se tiver líquido livre no peritônio, FAST positivo ou cardíaco, e você pontua se for um ferimento penetrante de tronco, seja anterior ou posterior, incluindo abdômen e tórax. Tá? 2 pontos ou mais, candidato à transfusão maciça. Prepare-se, junto com seu banco de sangue, porque esse paciente pode ser que precise de muito sangue. E o mais validado, mas muito complexo, é o teste. Eu trouxe mais por curiosidade, porque não dá tempo de calcular o teste. Algumas coisas são simples, como gênero e pressão, mas aqui tem hemoglobina, tem o base excess, tem outras coisas. Nem todo mundo tem isso muito rápido. Isso aqui vale a pena para quando o pré-hospitalar consegue fazer gasometria arterial pelo STATA. Não é todo mundo que tem. Mas é mais acadêmico o teste. Eu sugiro que vocês fiquem entre com o Shock Index e o ABC Score. A gente aqui na escola, na Unifesp, calcula os dois. Tá? O Base Excess, sempre quando ele é menor que menos 6, ele denota gravidade. Igual o lactato maior que 18 na sepse, é o Base Excess menor que menos 6 no trauma, tem o mesmo contexto. E todos eles vão te dizer que você é um candidato à transfusão maciça. Uma vez que você aprendeu a ranquear quem é o candidato, a gente vai agora para a sexta discussão, que é como que eu transfundo, né? Já sei quem é o grave, como que eu vou infundir fluido nesse paciente. Antigamente, eu aprendi isso, tenho certeza que o Marco e o Vinícius aprenderam isso, a gente fazia 2 litrão de cristalóide, né? 1000 de um lado, 1000 do outro, abre e vai reanimando, né? Isso a gente fazia muito porque a sepse fazia assim. O que acontece hoje, o pessoal percebeu que fazer cristalóide em excesso é deletério. Então, a literatura hoje passa por uma fase de segurar a mão na infusão de soro, né? Você sabe que dá edema de alça, causa síndrome compartimental abdominal, dá edema pulmonar, o paciente faz SARA, estertora, dá edema craniano, piora a pressão intracraniana, fica mais tempo entubado, aumenta risco de infecção, N fatores deletérios, né? Você dilui fator de coagulação, você causa coagulopatia dilucional por excesso de cristalóide. O pessoal da clínica, da UTI, sabe que o soro fisiológico, que não é fisiológico, né, a solução salina, tem muito cloreto, esse excesso de cloreto faz uma acidose hiperclorêmica. Se eu for falar aqui de o que a literatura hoje condena o cristalóide, eu fico 1 hora falando de efeitos deletérios de fazer cristalóide. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, a mensagem é, não faça tanto, faz um pouco, 500, 1000 no máximo. Se você for ler, o guideline vai falar que você pode fazer 3 litros em 6 horas. Quando eu li isso, eu me senti um pecador, porque eu fazia 3 litros em meia hora, quando eu atendia trauma. E aí, de repente, 3 litros foram para 6 horas. Ou seja, eu posso fazer 500 ml por hora no máximo. É muito pouco do que a gente estava acostumado. Mas você vai falar assim, mas eu não consigo reanimar alguém com 500 ml só. É verdade. Então, você vai ter que fazer algo a mais, além dos 500 ml. Tentaram fazer Voluven, Starch, albumina, não funciona. Coloide não funciona. O estudo SAFE do New England tem um braço, que é o braço do TCE, quem recebe isso ou morre mais ou não muda a mortalidade. Isso aqui é muito caro. Voluven tem um efeito von Willebrand-like, aumenta a lesão renal, ninguém gosta muito. Então, eu sei que eu tenho que fazer pouco cristalóide. Coloide eu não posso. O que me sobrou? Sangue. Sangue. Então, hoje, trauma a gente reanima com sangue. E é lógico, se você for pensar. Uma coisa é o paciente clínico, séptico. O sangue dele está nele, ele só está mal distribuído. Ele está perdendo volume por terceiro espaço. É relativamente lógico você reanimar sepse com cristalóide. O trauma não, o trauma ele está sangrando, ele está perdendo hemácia, está perdendo plasma, está perdendo plaqueta.
Não adianta você pôr soro, você está diluindo ele. O soro não carrega oxigênio. Mas carrega muito pouco. Então, tem que devolver sangue. E aí surge o trial mais famoso de todos, que é o PROPIAR, que veio tentar ver assim, tudo bem, eu vou dar pouco cristalóide. E se eu começar a dar sangue, plasma e plaqueta meio proporcional? Cara, diminui a mortalidade. A gente falou assim, caramba, finalmente descobrimos como reanimar o trauma. É claro que tem que aperfeiçoar muito ainda, mas é uma saída. Então, o conceito hoje, na hora de infundir cristalóide e sangue em trauma, apoia-se nesses dois pilares. Você vai segurar a mão no cristalóide, não vai dar mais 2 litros, e você vai dar o quê? Assim, sangue, glóbulo vermelho, plasma e plaqueta, precocemente. Você não vai esperar o HB cair para dar. Você não vai esperar o RNI alargar para dar. Você não vai esperar a plaqueta baixar de 50 mil para dar. Você vai dar enquanto você reanima. É você dá, o anestesista dá, o intensivista dá. Precoce. Precoce quer dizer antes do laboratório sair. Proporcional, 1 para 1 para 1, né? Uma bolsa de sangue para uma bolsa de plasma para uma bolsa de plaqueta. Proporcional ou balanceada, cada um usa o nome. Mas não precisa ser simultâneo. Você não precisa ter 3 veias correndo sangue, plasma e plaqueta. Tem uma prioridade para o sangue, para o glóbulo vermelho. Em resumo, ficaria mais ou menos assim. Imagine um trauma muito grave, o APH está trazendo o SAMU. O SAMU fez 500 ml de cristalóide na cena, no transporte para você. Aí ele vai chegar na sua sala de emergência, a gente vai atender. Quando atender, eu já calculei o EBC score, calculei o choque index, controlei a letra X, vi que é um trauma grave. Eu faço mais 500 só de cristalóide. Já deu 1.000 aqui, ó. E aí eu vou pedir 2 bolsas de concentrado de glóbulo vermelho precoce. Eu nem sei o HB do paciente. Eu só sei que está sangrando muito. Eu já avisei meu banco de sangue, protocolo transfusão maciça. Começa a preparar a bolsa de tudo. Começa a descongelar plasma, glóbulo vermelho, vai separando uma plaqueta. Aí o que eu faço? Eu vou para o centro cirúrgico, porque é um trauma grave, por exemplo, com o meu protocolo de transfusão maciça, PTM aberto. No centro cirúrgico, o anestesista vai continuar fazendo. Ele vai fazer mais 500 de cristalóide, ele também tem que segurar a mão. Não adianta nada você segurar a mão, o anestesista fazer 3 litros. E o anestesista vai fazer mais 2 glóbulos vermelhos. Você fez 2, ele fez 2. Fizemos 4 glóbulos vermelhos. Eu estou devendo 4 plasmas. E aí já está descongelando o plasma, está chegando. E o anestesista agora começa a fazer o plasma. O paciente vai para a UTI, se operou, damage control, tamponou o fígado, por exemplo. Chegando na UTI, tem que continuar o protocolo. O intensivista faz mais 500. Repito, não adianta você fazer 500 e o cara da UTI fazer 5 litros. Não dá, não vai funcionar. Ele tem que também fazer o protocolo, ele faz 500. Aí ele vai fazer o quê? Mais 2 bolsas de glóbulo vermelho. Você fez 2, o anestesista fez 2, ele faz 2, tem 6. Eu já tinha feito 4 plasmas, estou devendo 2, faço mais 2. E agora eu faço as plaquetas. Então, é uma sincronia. E aí, no final, eu fiz 6 de cada um. 1 para 1 para 1. Em geral, 6 de cada reanimam trauma. Então, a maioria dos protocolos de transfusão maciça faz um acordo com o banco de sangue, que quando você abre o protocolo, o banco de sangue vai começar a preparar 6 bolsas de cada. Ele vai fazendo de 2 em 2. Porque se você perceber que você abriu errado, você fecha o protocolo, para não desperdiçar hemocomponente e hemoderivado, né? A ideia não é desperdiçar tudo. Mas é mais ou menos isso. Restrição de cristalóide, vejam, nesse exemplo aqui, eu fiz quanto? 2 litros só. Infusão precoce de hemocomponentes, comecei precocemente com o glóbulo vermelho. Proporcional, fiz 1 para 1 para 1, não simultâneo. Eu fui fazendo ao longo da reanimação. Essa é a base da reanimação volêmica do trauma atual. Repito, não adianta só um fazer. É desperdício de dinheiro e tempo. Tem que, desde o pré-hospitalar até o intensivista, todo mundo fazer o protocolo. Precisa de política de saúde, precisa conversar com todo mundo, precisa todo mundo falar a mesma língua. 7º conceito, caminhando para o fim. Existe alguma medida que eu associo a tudo isso que diminui mortalidade? E aqui eu chamo a atenção, com nível de evidência 1A, porque se você for pegar a evidência de tudo que eu falei até agora, você
Assim, Diego, você está perdendo tempo. É nível 2B, 2A, não tem estudo cego, mascarado, não tem estudo randomizado, é verdade. Trauma, a parada cardíaca, a gente trabalha com nível de evidência muito baixo mesmo. Mas existe uma medicação que é um A, que é revisão sistemática com meta-análise. O estudo é esse, depois tem que dar uma olhada, o trial que lançou, que é o CRUSH 2, que lança o quê? O ácido tranexâmico, o transamin, na reanimação do trauma grave. Só para você entender o que acontece. Quando o paciente vítima de trauma lesa o endotélio, e não adianta lesar um endotéliozinho, é muito endotélio, né? É trauma multissistêmico. Existe uma exposição da matriz extracelular, que está embaixo do endotélio, glicocálix. O gráfico é complexo, mas a ideia é simples. A lesão endotelial aumenta a exposição sérica de trombomodulina. Você tem trombomodulina embaixo do endotélio. Então, eu mostro para minhas células da coagulação trombomodulina. A trombomodulina aumenta a atividade de proteína C e proteína S. Proteína C e proteína S aumenta a conversão de plasminogênio em plasmina e eu começo a ter hiperfibrinólise. Então, a lesão endotelial difusa aumenta a atividade de lise de trombo no sangue. O que, se você parar para pensar, é paradoxal, porque eu não poderia estar fazendo hiperfibrinólise, eu não podia estar afinando o meu sangue, se eu sou trauma. Eu tinha que estar fazendo coágulo. Mas acontece isso no trauma grave. Ainda bem que descobriram, porque o trauma grave, nas suas primeiras horas, o sangue, ao invés de formar coágulo, lisa, rompe coágulo. É muito maluco isso. Eu quero coágulo e não tenho coágulo. Então, eu preciso, de alguma forma, tratar a doença chamada hiperfibrinólise maligna induzida pelo trauma, que é uma endoteliopatia, que só acontece em trauma grave nas primeiras horas do trauma. Depois compensa. É um efeito transitório. E a droga é o ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico. Se eu der o transamin em até 3 horas do trauma, não é para todo mundo, e pelo amor de Deus, é para o trauma mais grave. É o trauma com muitas lesões, é aquele trauma do consenso de Berlim. Se eu der em até 3 horas, eu diminuo uma morte a cada 65 pacientes tratados. É muito bom. Isso é maravilhoso. Um NNT de 65, cara, você não acha nem infarto, nem na aspirina do IAM funciona assim. E transamin é muito barato. Custa R$18 o tratamento. Imagina, o trauma grave, você põe o transamin. São 4 ampolas, é 1 grama. Cada ampola tem 250. Custa R$18 4 ampolas. Deve estar até mais barato hoje em dia. Eu diminuo mortalidade com nível de evidência com qualidade. Tá? Então, o consenso europeu, fica aqui outra sugestão de leitura para vocês, já incorporou de forma muito agressiva o transamin. É para fazer. Tem gente que não concorda. Vai falar que aumenta o risco de AVC, de trombose. É verdade. Mas aumenta quando você faz muito tardio. Quando você faz com 3, 4, 5 horas. Se você fizer na primeira hora, são os melhores resultados possíveis. A recomendação de bula é até 3 horas. Mas os melhores efeitos são na primeira hora. O ideal era que o SAMU fizesse. O pré-hospitalar. Mas nem todo lugar tem ainda o transamin nas ambulâncias. Então, na hora que chegar na sua sala de emergência, em um daqueles 500 ml de soro que você for fazer, junto com a morfina ou com o tramal, com um antibiótico para fratura exposta, bota um transamin junto. Corre em 10 minutos, ele corre. Você dilui 4 ampolas em 100 de soro. Aqui no Hospital São Paulo, a gente joga no soro de 500 mesmo. Oitavo e penúltimo tema, tá? Reanimei. Agora, o que mais mata, né? Nós, eu tenho certeza que o Marco e o Vinícius aí aprendemos a tríade da morte, né? Coagulopatia, acidose e hipotermia. Era o que matava o trauma. A hora que os 3 juntos coexistem, morte, 100%. Felizmente, descobriram mais um item. Aí não tem mais como ser tríade, né? Aí, para não falar 4 cavaleiros do apocalipse, que ia ficar meio piegas, eles criaram o conceito do diamante da morte. Eu não sei o que é pior, né? Os 4 cavaleiros do diamante. Mas a ideia é, junto com a hipotermia, que todo mundo conhece, junto com a acidose
e junto com a coagulopatia, que era a tríade da morte, associou-se a hipocalcemia, cálcio baixo. Por que isso? Porque o trauma, como monta muito coágulo, consome muito cálcio. Cálcio é cofator de coagulação. Então, em algumas horas de trauma, ainda mais se você reanimou, que você deu bolsa de sangue, e quem trabalha em hemocentro sabe, para o sangue não coagular dentro da bolsa, tem citrato na bolsa. E o citrato é um quelante de cálcio. Então, a hora que eu infundo uma bolsa de sangue estocada, eu estou infundindo citrato no paciente. Então, nós mesmos causamos uma hipocalcemia. Para evitar a hipocalcemia, que mata, isso é importante saber, a hipocalcemia mata tanto quanto a RNI alargado, mata tanto quanto a hipotermia, tanto quanto o bicarbonato baixo. A recomendação hoje é o quê? A cada 2 ou 3 bolsas de sangue que você fizer, você infunde empírico uma ampola de gluconato de cálcio. Tá? Quem tiver cloreto de cálcio, 27%, melhor, mais cálcio. Quem não tiver, eu não tenho, gluconato de cálcio, 9%, 10%, está de ótimo tamanho. O importante é você não esperar o cálcio cair para fazer o cálcio. Essa é a mensagem. É prevenir a queda. Como que eu previno a queda? Se eu sei que o sangue que eu infundo derruba cálcio, eu dou o cálcio junto com o sangue. Né? Nada mais lógico. Então, para cada 2 ou 3 bolsas de glóbulo vermelho ou de plasma, vai junto uma ampolinha de gluconato de cálcio. Por fim, 9º item, de tudo isso que a gente falou, né? O que se eu fizer mais diminui morte? O tempo. Se eu conseguir fazer tudo isso rápido, morre menos. O tempo é a principal variável de morte em trauma. E qual que é a minha crítica? É bom que tem gente da clínica aqui. Quando a gente fala em AVC, todo mundo fala em janela de trombose. Tempo para tomo, 4h30, o último momento que o paciente estava bom. O neurologista ele é muito noiado com tempo, porque tempo é neurônio. Se você pegar um cardiologista, infarto, tempo porta-agulha, tempo porta-balão, meta de 10 minutos para o eletro estar laudado, teleeletro. Por quê? Porque tempo é miocárdio. E no trauma, ninguém discute a porcaria do tempo. Ninguém fala tempo porta-tomo, tempo porta centro cirúrgico, tempo porta bolsa de sangue. No trauma, tempo é hemácia. Né? Se no AVC tempo é neurônio, no infarto tempo é miocárdio, no trauma tempo é hemácia, tempo é plasma, tempo é fator de coagulação. E não tem ninguém martelando que tudo isso tem que ser muito rápido. Não é correndo, mas rápido. Porque quanto mais eu demoro, mais morre, mais sangra, mais esfria, mais diminui coágulo. Então, de tudo isso que eu falei, a letra X, a compressão, infundir, é rápido. Não dá para galinhar, no bom sentido da palavra. Então, tem que ter muita dinâmica de time. E eu clamo para vocês, pelo amor de Deus, comecem a falar tempo porta-tomo, tempo porta-bolsa de sangue. Comecem a exigir que as coisas sejam feitas de forma rápida. Em resumo, vou fazer só um apanhado geral agora, para finalizar. Lembra da definição de politrauma, consenso de Berlim, pelo menos 2 lesões com a IS maior que 3 e um sinal de gravidade. A anamnese do trauma, a gente usou a IMIST AMBU, o AMPLA virou AMBU, na tentativa de organizar a comunicação, não perder tempo e não deixar escapar nada grave. É óbvio que se você não quiser usar o IMIST, você não usa. Mas é uma forma de você lembrar as coisas importantes, eu acho muito interessante. A letra X entrou na frente do ABCDE e a ideia é controlar a hemorragia ameaçadora à vida. Na letra A, não esquece da via aérea fisiológica difícil, não só anatômica, mas a fisiológica, e para isso vale a pena ligar uma norinha no periférico, vale a pena diminuir a dose do etomidato, vale a pena deixar um catéter de O2 oxigenando enquanto você laringoscopa a oxigenação apneica. Lembra da técnica de Kiel e do Buge, guia por ultrassom, dá uma incorporada na sequência ressuscitativa, não mais sequência rápida. Lembra da transfusão de sangue, quanto antes melhor, e o ideal é que eu consiga prever isso, e para tanto eu tenho o critério de transfusão maciça, que é ou o base excess muito baixo, ou um SOC index maior que 1.2, ou um ABC score maior ou igual a 2, faltou igual aqui, me desculpem.
Na letra C, lembra de segurar a mão no cristalóide, não fazer tanto para não fazer aquela hipervolemia, e dar o hemocomponente de forma precoce, balanceada, não simultânea, 1 para 1 para 1. O importante é que todo mundo fale a mesma língua. O transamin é a droga que diminui morte, 1 grama em 10 minutos em até 3 horas de trauma, depois de 3 horas não pode mais. E a tétrade da morte, que era a tríade, virou o diamante. O quê? O cálcio, né? Lembrando que o cálcio vai cair. Se eu conseguir dar um cálcio antes dele cair, melhor ainda. Tempo em tudo isso é a principal variável que diminui mortalidade. Se você quiser avançar um pouco de forma mais densa, se você gosta do assunto, o DSTC é o livro melhor que o ATLS, na minha opinião, é um manual de trauma para quem atende trauma, e Mattox é o tratado que só discute trauma de uma forma muito profunda. Espero que a gente tenha conseguido atingir nosso objetivo de conhecer pelo menos o que tem de atual evidência em trauma. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado, Vinícius, pessoal que está em casa aí, que aguentou até agora. Obrigado mesmo. Esse é meu Instagram, diegoadão_EPM. Me sigam lá, manda mensagem, manda feedback da aula, façam perguntas, a gente continua conversando lá. Eu gosto bastante de usar o Instagram. Não tenho tempo muito, mas quando dá eu consigo mandar umas mensagens lá. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Conseguiu abordar, a gente estava até discutindo a didática fantástica, conseguiu abordar, trazendo coisas novas para a gente que já trabalha, né, na área, trabalha no atendimento do politraumatizado, trabalha no atendimento da medicina de emergência, e sem dúvida somou muito para os alunos, para quem está começando agora, tem muitos colegas formando agora, inclusive. Deixo, inclusive, aberto para quem quiser fazer pergunta, enquanto a gente faz algumas observações, né? Queria fazer alguns... Pode mandar no chat, né? Pode mandar no chat. Queria fazer algumas observações, o doutor falou muito bem, a questão do X, né, que entrou agora. O americano está crescendo muito essa ideia do torniquete, do tampão, todo local tem um tampão, justamente porque entre 2010 e 2016 sofreram diversos ataques terroristas, diversos ataques, atentados mesmo, e viram que grandes pacientes, o grande número desses pacientes que morriam eram por traumas em extremidades, né? Até aquele ataque em 2016 na boate LGBT que morreram 53 pessoas, se eu não me engano, aproximadamente 20 foram lesões em extremidades. Então, foi um volume muito alto de óbitos, justamente por falta de conhecimento, prioridades em outros momentos, não ter mesmo, que nem você mostrou, que todos os locais têm torniquetes, tem material para realizar tamponamento. Intubação também, essas mudanças, o paciente acabar parando logo após a intubação, acho que todo mundo, o pessoal mais antigo já deve ter vivenciado. Algum médico não tão preparado para intubar um paciente, é uma correria para realizar a intubação, não pré-oxigena, não prepara todo o material, não checa a anatomia do paciente, é toda uma correria para intubar o paciente. Depois que intuba, quando consegue intubar, é outra correria para reanimar o paciente, né? Acaba logo em seguida que intubou, tem que correr todo mundo atrás, não tem droga aspirada, não tem adrenalina aspirada, não tem nada a saque rápido, digamos assim, para atender esse paciente. E a hidratação, também aprendi, 2 gelcos calibrosos com 2.000 ml de cristalóide, e vai repetindo enquanto a pressão está baixa, enquanto vai observando outros sinais do paciente. Inclusive no meu internato, o paciente chegava, os técnicos já mesmo, eles funcionavam 2 acessos, já botavam 2 acessos correndo, e a hidratação do paciente, o trauma tem que ser tratado como uma doença, então assim como a dose de um antihipertensivo do paciente é calculado para ele, a dose de algum remédio, algum diurético é calculado para ele, a hidratação tem que ser tratada individualmente para cada paciente. Então, isso mudou muito mesmo também. Posso fazer um acréscimo? Deixa eu chegar aqui perto. Prazer, Diego, Gabriel aqui, cirurgião do trauma aqui em Porto Velho. Fala, Gabriel. Prazer. Desculpa o atraso.
Eu queria só fazer uma pergunta, eu não sei como é que funciona a questão do atendimento pré-hospitalar aí em São Paulo, mas eu não é uma experiência, mas eu já ouvi alguns colegas que trabalham na parte pré-hospitalar a questão do próprio atendimento do SAMU, em alguns casos de terem hemácias dentro do transporte. Eu não sei se você tem alguma experiência com isso, mas eu ouvi algum colega dizer que isso aí tem reduzido muito a questão da chegada do paciente. O paciente tem chegado melhor para o atendimento da parte intra-hospitalar. Então, o paciente vai chegar já transfundido para a gente. Você tem alguma experiência com isso? O que você tem para dizer para nós? Diego? Tá, não. Pô, prazer, Gabriel. Obrigado, Marco, pelos comentários aí. Achei super pertinente também, concordo com tudo que você falou. Agradecer ao pessoal do chat aqui. Obrigado mesmo, fico lisonjeado. O Vitor mandou um negócio que eu jogo RPG, depois eu comento no final. O pessoal elogiando aí. Você quer um jogador de RPG? Gabriel, aqui em São Paulo eu nunca vi, tá? Eu já li alguma coisa de ambulância ter plasma em pó. Isso eu já vi em alguns estudos. É um frasco de vidro que tem um pó, é um plasma liofilizado, e na hora eles diluem, chacoalham, aquilo vira um plasma e eles infundem. Eu já vi alguns trabalhos tentando discutir qual que seria o melhor hemocomponente para dar primeiro. Se é a hemácia pura, se é o plasma puro ou se é o sangue total. Então, eu ia entrar nesse ponto do sangue total, que eu acho que é o que o pessoal mais tem usado. E a gente eu acho que já tem alguns trabalhos mais recentes que têm apontado que o paciente tem chegado mais vivo, os sintomas extremamente graves. Exato. Acho que o Vinícius tem uma colocação aqui para fazer. Eu acho que, só para concluir, acho que se tivesse uma hierarquia do que dá precoce, eu acho que o sangue total é o primeiro. Depois, se você tiver tudo, acho que talvez o plasma no pré-hospitalar e hemácia no intra-hospitalar. Eu acho, mas a literatura é bem conflitosa nisso, né? Alguns falam que a hemácia é primeiro que o plasma. Eu já vi e até quanto? Tem gente que fala que é duas hemácias para um plasma, seria 1 para 1 para 2. E tem gente que fala que é 1 para 1 para 1. Que é o que o último ATLS prega 1 para 1 para 1, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que, ao longo do tempo, a evidência vai mostrar quem que é melhor, qual que é a melhor proporção. E no final, acho que é o que o Marcos falou. A gente vai falar assim, ó, este paciente é 1 para 1 para 1. Aquele é 2 para 1 para 1. Eu acho que vai ser individualizado, né? Desculpa, Vinícius. Pode falar, Vinícius, por favor. Diego, boa noite. É um prazer tê-lo aqui, tá? Imenso, imenso. Um nível de discussão tão profunda, tão atualizado. Eu queria justamente destacar que o Gabriel chegou aqui e roubou essa intervenção, mas a questão da transfusão do pré-hospitalar. Nós estamos em fase de validação e avaliação no Brasil, né? É o serviço de Bragança Paulista, o SAMU de Bragança Paulista. É um colega emergencista, o Lucas Sertem, formou na primeira turma de medicina de emergência do HC, do Hospital das Clínicas, né? E ele tem estudado, tem validado e implementado através do SAMU este protocolo de transfusão no pré-hospitalar. Então, Vinícius, o Lucas conseguiu tirar o colar do pré-hospitalar, cara. Então, eles têm usado. O cara é um mago, o cara é um bruxo. Eles têm usado lá dois concentrados de hemácia, né? RH O negativo, né? E a gente espera aí em breve os resultados de desfecho e de segurança que talvez agreguem, né? Um dado, uma informação adicional neste conceito, Diego, que você trouxe, que é fundamental. A área clínica, né, dentro do departamento de emergência ou dentro da unidade de terapia intensiva, ela já se acostumou com esta questão cultural de que existem doenças que são tempo-dependentes e a gente tem uma janela de oportunidades. Então, a gente tem a janela de oportunidades do infarto agudo do miocárdio, que são 12 horas, embora quanto mais precoce, melhor. A gente tem a janela de oportunidades do AVC de 4 horas e meia. A gente tem a janela de oportunidades precoce na sepse. E, sem sombra de dúvidas... É o antibiótico, né? Exato. Trazer esse conceito de que o trauma é também uma doença tempo-dependente, de que quanto mais precoce forem as nossas intervenções, no sentido de controlar uma hemorragia sanguinante, restaurar a volemia de forma talvez mais restritiva, utilizar mais precoce hemocomponentes, utilizar antifibrinolíticos, a gente sem dúvida vai ter alguns ganhos. E aí dentro desse contexto, Diego, de
de otimização da hiperfibrinólise, da transfusão de hemocomponentes, eu queria te fazer uma pergunta que não é capciosa, mas vou fazer. Se eu tenho tromboelastograma. Há, na sua opinião, espaço para o tromboelastograma no atendimento inicial do trauma? Eu quero mais 1 hora para falar. Rapaz, o dia que a gente tiver uma máquina de tromboelastograma no Brasil vai ser um motivo de talvez de festa, né? E tem que alguém entender o que está acontecendo para aquela máquina funcionar, né? Exato. Eu vou dar 2 respostas. Eu vou dar a resposta da literatura e a minha, tá? Tem aluno aí. Literatura compararam, né? Você reanimar usando o TEG ou o Rotem versus você reanimar como tradicional, né? Faz empírico, depois dosa um RNI, dosa uma plaqueta, você ir reanimando baseado em parâmetros clínicos laboratoriais. Não encontraram diferença, né? Parece que o TEG e o Rotem você economiza um pouco de hemocomponente, né? Você não faria tanto, mas mortalidade, desfecho duro não tem. Se na minha opinião, eu amaria, cara. Né? É igual operar por robótica, né? Não altera desfecho. Mas quem não gosta de operar sentado, cara? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, se eu tivesse na minha sala como sustentar o custo, não tenho. A gente tem no centro cirúrgico e geralmente quem usa é a cardíaca, o transplante, né? É a cardíaca e o TX que usam. Na sala de emergência eu não tenho. O PS está reformando agora, a gente está tentando. A gente conseguiu agora o gasímetro para fazer a gasometria arterial na sala. Legal. Para não ter que levar no laboratório tudo. Eu adoraria. Cara, porque por mais que não mude conduta, você tem o paciente na mão, né? Você sabe o que está acontecendo. Não é que não muda a conduta, porque você vai saber onde você tem que otimizar a coagulação do paciente. Isso. Então, eu acho que você fecharia, por exemplo, você tem um trauma hepático que o cara sabe que ele está sangrando, mas você tem como tratar uma parte do sangramento com um hemoconcentrado, ou com plasma, com um ácido tranexâmico. Eu acho que essa é a ideia, você diminuir o seu sangramento, chegar com o paciente talvez mais estável no centro cirúrgico, você fazer talvez um damage control mais rápido, né, para o seu paciente ir para a UTI e ser acompanhado por um médico de verdade dentro da UTI, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar isso. Eu sou super a favor, eu gostaria de ter. Eu acho que se for para ter em um lugar, se eu fosse escolher, eu colocaria na UTI. Porque se for pensar, a passagem na sala de emergência é rápida. O centro cirúrgico é rápido, né? Eu acho que o intensivista é o cara que consegue mais aproveitar. Mas imagina se você tivesse comparativo em todos. A gente conseguia saber precocemente que o paciente vai precisar de mais depois. É o que você falou, individualizaria. Eu adoraria, embora as evidências não mostraram grandes benefícios. Né? Diego, uma outra questão que eu acho que queria também sua opinião. Você discute muito educação médica, desenvolvimento de competências profissionais. Marco falou aqui no início da nossa apresentação que, inexoravelmente, a gente sempre retoma a discussão da ultrassonografia point of care. Na tua opinião, dentro das competências e das habilidades profissionais necessárias para o cirurgião do trauma, para o cirurgião geral, para o emergencista, para o especialista de clínica médica que está ali no pronto-socorro, para o cardiologista, pneumo, que está no pronto-socorro, dentro dessas atualizações que você trouxe, existe espaço para a ultrassonografia point of care? Ela é, na sua opinião, necessária, indispensável ou obrigatória? Os três. Não tem espaço. Não tem espaço, tem um buraco imenso, precisa preencher isso. E eu vou além, cara, eu vou pegar o que você falou, mais 1 hora eu quero. O aluno tem que aprender semiologia com ultrassom, né? Eu não sou da opinião radical de que o ultrassom vai substituir o esteto. Eu respeito quem acredita. Eu acho que complementa. Eu acho que são 2 informações diferentes. Eu gosto do esteto, cara. Vou ser muito sincero. Eu acho que, no fundo, você controla tudo. Quanto mais arsenal você tiver, melhor, né? Por exemplo, drenar um tórax que só tem alteração de lung slide e drenar um tórax que tem lung slide alterado e murmúrio diminuído,
dá um que a mais, né? Dá uma segurança para o médico que vai fazer, né? Eu sou um pouco velho, né? Eu aprendi a usar o step. Talvez a geração nova não queira mais. Não vai cumprir uma barriga de repente não ter deixado passar alguma coisa, né? Exato. Eu acho que o ultrassom hoje é exame físico. A gente tenta aqui na Unifesp nem mais falar em FAST, protocolo EFAST, porque eu acho que isso engessa. Eu acho que é exame físico. Assim como você não faz o protocolo de ausculta, você não faz o protocolo esteto. O E, eu vou no externo. Não, você ausculta do seu jeito, né? Você sabe que você tem que auscultar tudo. Eu acho, cara, que o ultrassom tem que insonar o corpo inteiro, cara. Banha o paciente no gel e sai fazendo ultrassom de tudo, porque acrescenta muita informação, mas muita informação. Se você for olhar a literatura, vamos lá, não tem nenhum desfecho duro que o POCUS diminuiu. O New England soltou um artigo recente que quase enterrou o POCUS, né? Não serve para nada e ainda transfere infecção entre os pacientes. Mas eu acho que assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que ele ajuda guiando procedimentos. Não há dúvida que um acesso guiado, um dreno de tórax guiado é maravilhoso. Eu acho que ele aumenta muito a sensibilidade de várias manobras de exame físico. Então, pneumotórax é bom. Para você decidir fluido responsividade num paciente chocado é maravilhoso. Para você Exato. Vou ficar falando de víscera maciça, facilmente localizada. Exatamente. Exato, tudo. Então, eu acho que o ultrassom veio para ficar. Cada vez está mais barato. Eu acho que ele tem que começar com a gente mesmo, mostrando a necessidade. Não só mais barato, mas mais portátil também, né? Exato. Um V-Scan hoje está R$32 mil, cara. Daqui a pouco está 20, daqui a pouco está 15. A gente fez um negócio aqui na Unifesp bem bacana, cara. A gente queria V-Scan para todas as disciplinas, e não tinha dinheiro, lógico. O que a gente fez? A gente montou uma prova de residência que tinha o V-Scan na prova. Então, a gente usou a verba da prova para comprar 12 aparelhos de ultrassom. Legal. E aí, depois, você pode reverter o material da prova em item para o hospital. Então, cara, a gente conseguiu V-Scan para clínica, para cirurgia, para medicina de emergência, para UTI e tudo. Então, hoje, todo mundo tem seu V-Scanzinho e está usando. Então, eu acho que o que você falou, eu acho que é obrigatório, eu acho que é indispensável, eu acho que o aluno tem que ter semiologia com ultrassom para aprender a complementar uma palpação, uma ausculta. Ainda não é um capítulo do livro de semiologia, mas acho que em breve vai ser. Vai ter que um capítulo desse no livro de semiologia. Vai ter que ter. Eu acho muito interessante o ultrassom. Diego, eu tenho mais umas perguntas. Eu não cheguei no horário, eu estava meio atrasado, mas eu peguei um pouquinho da roda andando. Só para assim, a gente voltar, né? Você falou do XABC, né? Mais ou menos isso. Isso. Então, assim, eu acho que o X ele é alguma coisa que é muito simples de entender, porque sempre que a gente tem um cortezinho no braço, o que a gente geralmente faz? Vai lá e comprime. Então, a compressão acho que é um instinto natural do ser humano de ver alguma coisa que não que está fora do lugar que deveria estar e comprimir. Então, acho que é um instinto, né? É um instinto do médico, é um instinto do estudante de medicina que ele vai criar, independente. A parte da via aérea fisiológica é difícil, né? Acho que o videolaringoscópio auxilia bastante essa dificuldade técnica inicial de uma via aérea difícil, né? Não sei como é que é a experiência de vocês aí na escola, mas no hospital que eu fiz cirurgia do trauma, o intensivista e o médico de emergência, eles tinham um treinamento básico com broncoscópio. Então, nas intubações mais difíceis, eles conseguiam ter uma facilidade, né, de um uso rápido de um broncoscópio. E a questão da colaboração, né, da sala de emergência, da sala de cirurgia, do banco de sangue e da unidade de terapia intensiva, né? Porque eu vou falar como experiência, eu acho que o Marco pode falar tão bem quanto eu, que o nosso serviço de urgência e emergência aqui, ele não tem um banco de sangue adequado para o atendimento dos pacientes politraumatizados. Por quê? Nós ainda estamos na parte da papelada. Então, a gente, para pedir um sangue, tem que fazer um papel para pedir, para até chegar. Então, isso é muito complicado. Não tem como eu chegar na sala de emergência e falar assim, olha, a burocracia vem depois, me deem as bolsas, vamos transfundir o paciente e a papelada fica para depois. E a gente falando isso, ainda pergunta, qual que é o nome da mãe do paciente? CPF, o SUS? Entendeu? Então, eu acho que o sistema de trauma, né, ele tem, desde o atendimento pré, até o médico regulador do SAMU e a equipe que vai receber o paciente dentro da sala de emergência, elas têm que andar juntas, né? Eu acho que isso é um outro ponto a ser questionado, talvez em segundo momento, né? Como que, e, assim, até mesmo no seu plantão, eu acho que temos vários colegas aqui que são formados, então, se você chegar no seu plantão, o ideal é que você instrua a sua equipe.
Você chegar no politrauma aqui, o que cada um vai fazer? Um vai ficar no acesso, um vai ficar no sangue, um vai ficar na via aérea, um vai começar a fazer os pedidos dos exames que precisam ser feitos, uma pessoa está no controle do tempo, e assim, a otimização, né? E querendo ou não, a revisão daquilo que foi feito é extremamente importante, né? A discussão da equipe. Então, olha, não tivemos um desfecho positivo nesse atendimento. O que poderíamos ter feito diferente? O que ficou faltando? Então, eu acho isso extremamente importante, essa discussão, né? A gente não tem, muitas vezes, uma equipe bem preparada. Eu acho que a equipe que trabalha em pronto-socorro, ela tem que ter uma noção. Inclusive, eu acho que os colegas que trabalham na parte da clínica, muitas vezes, vão receber um paciente assim, né? E tem que ter uma noção do que fazer. Eu acho que o trauma é uma doença, ela é uma doença clínica cirúrgica. Então, alguém tem que estabilizar o paciente tem que ter condições de passar por um procedimento, por mais rápido que ele seja ou não, e para chegar vivo, né? Se a nossa meta é aumentar vidas, né? Se a doença é uma doença tempo-dependente, tempo é vida, né? Não é só hemácia, não é só cascata de coagulação, é vida. E essa, acho que é a parte da transfusão, né? Do uso cada vez mais precoce dos hemoconcentrados, dos hemocomponentes, o que vai vir para ficar. Daqui a pouco a gente vai estar começando a tratar choque classe 2, choque classe 3, estritamente com sangue, com cada vez menos soro. E o advento aí do ultrassom como o nosso guia, né? Guia de dispositivos, guia de reposição volêmica, entre outras coisas. Parabéns, eu acho que concordo, muito didático, e a discussão tem que ser essa. Concordo com tudo. Eu até, só complementando o negócio, não sei se vocês vivem isso, a gente ainda vive aqui. Eu ainda tenho plantonista que, assim, nada contra o plástico, vou dar só um exemplo. O cara é plástico, ele passa o dia inteiro lipoaspirando e de noite ele faz um bico. E o cara não tem noção do que é emergência mais. Ele acha que a emergência é um subitem da especialidade dele. E que tudo bem, ele aprendeu a emergência lá no 5º, 6º ano, fez uma... Não, é só você entender que eu acho que a sala de emergência é para um especialista. É alguém que vive aquilo todo dia. Eu concordo isso tanto com você, Diego. Por exemplo, no hospital em que eu fiz residência da cirurgia do trauma, para você ser do corpo de cirurgiões, o contrato está lá, no edital está escrito: residência médica de cirurgia do trauma em hospital credenciado MEC Comissão Nacional. É obrigatório, você não consegue fazer a inscrição da prova se você não tiver. Eu vou te falar, eu já vi situações ridículas. Eu tive um caso recente, o indivíduo tomou um tiro na renal direita. Imagina, caso super grave. E o ferimento lesou coluna. Aí, a gente fez uma cirurgia, foi fantástico, o cirurgião que estava lá, né? Ele era vascular. Foi, cara, rapidinho, reparou o hilo renal, tudo. Sabe o que ele fez? Chamou ortope para operar a coluna, ficou 10 horas na sala de cirurgia. Entendeu? Tipo, se fosse alguém com uma visão de emergencista, cara, provavelmente ele ia reparar o rim, empacotar, mandava para a UTI, o ortopedista opera dali 2 dias, 3 dias, sei lá. Se ele estiver vivo ainda, né? Exato, faz um curativo a vácuo rápido, dá uma revisada daqui 2 dias e tá resolvido. Não, fecha a poneurose, 1 hora fechando a poneurose, fecha subcutâneo, põe dreno, aí vem o ortopedista, aí vira o paciente em decúbito ventral, opera a coluna. Cara, não tem paciente que aguenta isso, né? E eu queria só colocar mais um livro aí na sua cota, das suas indicações aí. A gente tem um livrinho pequeno do Mattox, que é o Top Knife. Eu acho que é um livro legal para o cirurgião. Cadê? Aqui. Acho que é um livro, é o livro de bolso do residente do plano de cirurgia geral. À vontade, tem que pegar o livro. Mandamos bem, mais uma vez. Aproveitando... Só fechei a câmera para vocês me verem. Esse livrinho é sensacional. Aqui, pô. Esse é um dos raros momentos que o residente de cirurgia que está tendo contato inicial com a leitura, ele dá algumas risadas até, conforme... Exato. É um dos raros Maravilhoso. Vou pôr na aula, boa ideia. Ele basicamente escreve: se você não for muito burro, você vai fazer isso. 3 lâminas você tem que estar na barriga. Diego, acho que a gente abrangeu bastante todas as informações. Aí você já está quase 9h30 da noite ali. Queria agradecer novamente a disponibilidade, né? Deixando uma quinta-feira à noite para discutir com o pessoal de Rondônia, né? Tão longinho. É um maior prazer, cara. Fiquei super feliz quando vocês falaram que era de Rondônia, cara. Muito legal. Sem dúvida, a gente vai... Quando a gente foi comunicando esse período, você deu outras ideias de temas, sem dúvida a gente vai te comunicar de novo, nós vamos chamar novamente, porque
é importante ter uma visão de fora, né? A ideia da Câmara Técnica é justamente implementar e a gente tentar disseminar informação, trazer informações novas, mas às vezes alguém de fora falando traz um pouco mais de respaldo para a gente, traz até um pouco mais de interesse dos colegas em relação a isso. Vivemos com colegas cirurgiões que têm um pouco, né, aversão, mas têm certa dificuldade com o ultrassom, tudo isso. A gente está levando aos poucos essa vivência, formando os residentes com um pouco mais de contato com o ultrassom, formando os residentes com outra visão também. Então, queria mais uma vez, em nome de todo mundo, agradecer. Quando tiver um presencial, tem que trazer o Diego aí para passar uns dias em Rondônia, tomar uma água do Rio Bom, esse é o maior prazer, cara. O maior prazer. Queria demais agradecer o convite. Cara, a gente é igual, cara. Falar de trauma, a gente vai aqui até 11 horas da noite. Pena que não pode beber enquanto tá falando aqui. Não, a gente tá na sede do Conselho Regional. Esse ia Exato, ficava o dia inteiro falando com vocês aqui bebendo. Mas queria agradecer demais, foi um prazer. Agradecer o pessoal que está até agora aí. Pedir mais uma vez, me sigam lá no Instagram, Diego Adão, sem acento, .tpm. Dá uma força lá. E tem outras oportunidades, vai ser um prazer voltar aqui. E eu queria agora, vou estender o convite, numa próxima aula da cirurgia nossa aqui, são quintas-feiras à noite. São quintas à noite. Uma a cada 15. Vocês estão convidados para entrar, participar, discutir com a gente. Eu mando o link para o Marco aí. Quando tiver uma aula de emergência, vou chamar vocês, cara. Quem tiver interesse, só chamar lá no Instagram também, que aí quando tiver alguma outra informação, eu repasso a informação do Dr. Diego. Tá bom? Obrigado a todos que estiveram até agora, até 8h30 horário de Rondônia, 9h30 horário de Brasília, né? Chegamos a 70 participantes, mais ou menos, ainda estamos com 50, escutando toda a discussão, isso é muito bom mesmo. Então, fiquem atentos, todo mês nós temos alguma atividade, seja relacionada um pouco mais à clínica ou a parte mais cirúrgica na medicina de emergência, que eu acho que é... Acho que para a próxima aula a responsabilidade vai ser do nosso ilustríssimo colega, Dr. Vinícius Odibosa, vai coordenar alguma coisa que ele gosta que talvez não dê para operar. Então... Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Grande abraço. Boa noite. Valeu, Diego. Obrigado. Tchau. Deixa eu ver o que eu tenho que ver. Vamos ver o emergencista vai ver 2 pós-operatórios.